O Cubo, o próximo megaprojeto da Arábia Saudita. Primeiro foi a linha e o hexágono, depois o Círculo de Dubai, agora um cubo gigante. Há alguns dias, a Arábia Saudita anunciou o seu mais novo projeto, o Mukaab. O Mukaab é um cubo tão grande que poderia caber 20 Empire State Buildings dentro dele. A Arábia Saudita o descreveu como uma porta de entrada para outro mundo, como uma cúpula holográfica que transporta seus visitantes para outros planetas e mundos mágicos. Mas isso é apenas um golpe de marketing viral ou o Mukaab realmente seria construído? E se sim, quando abriria ao público? Nesse vídeo, veremos tudo o que sabemos até agora. A Arábia Saudita é um país rico no coração do Oriente Médio, conhecido por suas vastas reservas de petróleo. Mas é justamente desse petróleo que a Arábia Saudita quer se tornar menos dependente. É por isso que eles começaram a anunciar e construir grandes megaprojetos sob o slogan Visão 2030, para mudar lentamente sua economia do petróleo para o turismo. O maior desses projetos é o NEOM, um megaprojeto de $1 trilhão que inclui uma cidade de 170 quilômetros de extensão, uma cidade portuária flutuante chamada Octagon, e uma enorme estação de esqui no deserto da Arábia Saudita chamada Trojena. Nas últimas semanas, houve algumas atualizações importantes sobre esses projetos. Em janeiro, o CEO da NEOM anunciou que a infraestrutura total da cidade já estava 20% concluída. Um vídeo de atualização, que começou com as palavras "Neon é real", mostrou imagens de grandes canteiros de obras, incluindo a linha, o hexágono e o Trojena. A Arábia Saudita também fez parcerias com algumas grandes empresas, incluindo Oracle e a Nvidia, que ajudarão a configurar a tecnologia IA da NEOM em toda a cidade. Como se o anúncio do NEOM incluindo a linha, hexágono e o Trojena não fosse suficiente, agora há outro projeto totalmente novo. Bem-vindo ao novo Muraba. Este cubo é a mais recente adição ao Vision 2030 da Arábia Saudita. A NEOM atraiu muita atenção nos últimos meses, mas a Arábia Saudita não quer descuidar das outras grandes cidades do reino. É por isso que o New Muraba será construído em Riad, capital da Arábia Saudita. Riad já é uma cidade em rápido crescimento. 50 anos atrás, era uma cidade com menos de 500 mil de cidadãos, mas agora tem mais de 7 milhões, a terceira maior cidade do Oriente Médio. E de acordo com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, o projeto New Muraba se tornará o maior centro moderno do mundo. Espera-se que este novo distrito leve o crescimento de Riad a outro nível. Ele seria equipado com mais de 80 locais de entretenimento, várias trilhas para caminhada, um grande museu e, no centro de tudo, o colossal Mukaab. Mukaab significa cubo em árabe. Então o edifício será literalmente chamado de O Cubo. Construir formas geométricas simples em uma escala insana parece ser um tema para os megaprojetos da Arábia Saudita após a linha e o hexágono. O Mukaab foi descrito como a nova face de Riad. O exterior do cubo é inspirado em arquitetura Nadi, um estilo tradicional que tem sido usado pelo povo da Arábia Saudita por centenas de anos. A bela superfície brilhará ao sol e dominará o horizonte de Riad. A escala deste cubo será de tirar o fôlego. Com 400 metros de altura, ele contará tecnicamente com um arranha-céu super alto. Se localizado em Dubai, seria o quarto edifício mais alto. Mas ao contrário de outros arranha-céus, o Mukaab também tem 400 metros de largura e dominaria completamente o horizonte. Para colocar esse contexto, você poderia colocar 20 edifícios do Empire State dentro do Mukaab. Isso diminuiria os edifícios em forma de cubo existentes em outras partes do mundo. O Cubo de Berlim, por exemplo, é um impressionante bloco de escritórios na Alemanha. Seus lados espelhados são atraentes, mas têm apenas 40 metros de altura. Caberia 1000 deles dentro do Mukaab. Em termos de volume absoluto,
Este cubo pode se tornar a maior estrutura da Terra, superando facilmente o atual recordista, a Boeing Everett Factory, em Washington. Na verdade, seria tão grande que a Boeing Factory caberia quase 5 vezes no cubo. Mas para que servirá todo esse espaço? Colocar os pés dentro do Mucab significa entrar em outro mundo. Uma cúpula colossal vai se erguer sobre seus visitantes que exibem diferentes realidades virtuais. Essas imagens holográficas devem fazer os visitantes do Mucab se sentirem como se eles estivessem em um mundo diferente. Em um segundo você pode estar no fundo do oceano, enquanto que em outro momento você está na superfície de Marte ou em um mundo mágico de fantasia. O objetivo é ser uma experiência imersiva diferente de tudo o que você já viu antes. No centro da cúpula haverá uma torre em espiral, que se parece quase com um formigueiro, ou suportes de fungos, subindo do chão ao telhado. Essa torre pretende ser um destino premium para turistas de todo o mundo. Terá restaurantes, quartos de hotel, plataformas de observação, além de cinemas e teatros. A torre e a cúpula serão então encerradas pelo cubo maciço. Os 4 cantos do cubo também estarão repletos de instalações, empilhadas em torres semelhantes a arranha-céus. A cobertura também será aproveitada, abrigando lagos, gramados e árvores. Se faz sentido construir um lago nela, ou se é mesmo possível, aí já é outra questão. E se você está gostando desse vídeo até agora, apoie-nos em nosso caminho. Clique em inscrever-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam informadas. Então, por que o Mucab tem a forma de cubo? De acordo com os designers do Mucab, o design em forma de cubo é o mais eficiente para acomodar todas as tecnologias avançadas que darão suporte à experiência geral. Como eles irão exibir os mundos virtuais ainda não está claro, mas a tecnologia precisará ser escondida no espaço entre a cúpula da redoma e o cubo externo. Entre a cúpula e o invólucro, também será necessário um conjunto robusto de vigas e vigas para sustentar os jardins no topo do cubo. As torres semelhantes a arranha-céus em cada canto do cubo também ajudarão no suporte. Se isso for suficiente para sustentar o maior telhado do mundo e o jardim no topo, é questionável. O design em forma de cubo também visa tornar o Mucab mais icônico. O Mucab daria a Riad um marco único que tornaria a cidade instantaneamente reconhecível em outras grandes cidades do mundo. É como a Torre Eiffel em Paris ou a Estátua da Liberdade em Nova York. Sempre que alguém vir uma foto do cubo, pensará instantaneamente em Riad. No entanto, a forma atraiu um pouco de crítica. Algumas pessoas dizem que tem uma semelhança com o Kaaba, em Meca, outra cidade da Arábia Saudita. A Kaaba é o local mais sagrado do Islã. Quando um muçulmano reza em qualquer lugar do mundo, eles se certificam de olhar para ele. Mas outras pessoas rejeitaram a semelhança e apontaram que o Kaaba não é o único cubo do mundo. Quando o cubo de Berlim foi construído na Alemanha, ninguém disse que se parecia com o Kaaba. Então por que o Mucab seria diferente? Essas pessoas também apontaram que a coroa saudita é muçulmana. Eles não construiriam deliberadamente um edifício ofensivo em forma de Kaaba. Então a semelhança é provavelmente uma coincidência. Em geral, o anúncio do projeto Mucaba foi recebido com entusiasmo e intriga, mas todos têm a mesma dúvida. O Mucab realmente será construído? As obras ainda não começaram, mas, em teoria, começarão nos próximos meses. A Arábia Saudita prometeu que o projeto será aberto ao público em 2030, assim como os outros projetos do Visão 2030, incluindo a linha, o hexágono e o trojeno. Comparado com a linha, este projeto é provavelmente mais fácil de realizar. No entanto, ainda seria o maior megaprojeto já construído. É por isso que seu resultado é difícil de prever. Então, vamos dividi-lo em 3 cenários diferentes. O primeiro cenário possível, que provavelmente a Arábia Saudita mais apreciaria, é que a construção do cubo
vai começar nos próximos meses e o cubo de 400 metros de altura será concluído até 2030, exatamente como eles anunciaram. Riad receberá seu novo ícone e aos poucos atrairá cada vez mais turistas de todo o mundo para se tornar um dos lugares mais visitados. Se tudo isso parece bom demais para ser verdade, é porque existem alguns obstáculos a serem superados, o que nos leva ao segundo cenário. Especialistas financeiros já estão céticos sobre a viabilidade do projeto. Eles não conseguem ver onde a Arábia Saudita encontrará o dinheiro para construir outro megaprojeto ambicioso. O Dr. Andreas Krieg, especialista em estudos do Oriente Médio no King's College London, disse: "As finanças de tudo isso não estão totalmente garantidas." Poucos dias após o anúncio do Mukab, a CNN perguntou ao Fundo de Investimento Público como planejavam financiar o projeto. O PIF respondeu que os detalhes financeiros ainda não haviam sido divulgados, mas que mais informações seriam divulgadas em breve. Muito vai depender do investimento estrangeiro. Até 2030, a Arábia Saudita espera atrair mais de 100 bilhões de dólares por ano, o que ajudaria a financiar projetos como o Mukab. Eles não estão nem perto desse número ainda, mas, se for possível gerar entusiasmo suficiente, o investimento estrangeiro pode começar a crescer rapidamente. Mas não há garantia de que isso aconteça. No entanto, Visão 2030 foi acusado de violações de direitos humanos pela Anistia Internacional, deixando uma mancha em todo o projeto e potencialmente assustando os investidores estrangeiros. Mas mesmo que a Arábia Saudita levante o dinheiro, há um desafio muito mais difícil de superar. Este megaprojeto é mesmo tecnologicamente possível? Hologramas como os descritos no anúncio do Mukab ainda não existem. Algumas empresas de ponta como a Lightfield Lab fizeram grandes avanços nos últimos anos, mas hologramas na escala da cúpula de Mukab ainda são como ficção científica. Um efeito semelhante provavelmente poderia ser alcançado usando telas de LED gigantes. Isso é o que está acontecendo no MSG Sphere, um projeto atualmente sendo construído em Las Vegas, e com previsão de inauguração este ano. Este local de entretenimento imersivo será em forma de esfera gigante, com uma tela envolvente cobrindo completamente a parede interna. Com 15 mil metros quadrados, será a maior tela do mundo, quase o tamanho de 3 campos de futebol. Ele é projetado para transportar o público da esfera para mundos imersivos, assim como o Mukab na Arábia Saudita. Mas há uma grande diferença. A tela do Mukab precisaria ser pelo menos 20 vezes maior que o da esfera MSG, e é difícil saber se uma tela tão grande poderia realmente ser construída. E não vamos esquecer o lago gigante no telhado do cubo. Milhões de litros de água aumentaria significativamente o estresse na estrutura. Portanto, o cubo teria que ser construído de forma extremamente robusto e também ser completamente à prova d'água. Se o lago vazasse, teria um efeito devastador na tecnologia cara logo abaixo. Em outras palavras, o cubo já enfrenta alguns grandes desafios. Sem dinheiro para pagar ou tecnologia para sustentá-lo, há uma chance de nunca terminar. Mas há uma terceira opção. Talvez o cubo seja construído um dia, mas de uma forma reduzida e menos ambiciosa. Pode ser reduzido em tamanho de 400 metros a 200 metros ou menor. Mesmo com 100 metros, ainda seria o maior edifício em forma de cubo do mundo e uma visão impressionante de se ver. Seria uma decepção em comparação com os designs atuais, mas certamente melhor do que nada, não é mesmo? É impossível saber o que vai acontecer a seguir, mas uma coisa é certa: serão anos fascinantes. Quando 2030 finalmente chegar, o Mukab, a linha e outros projetos inovadores podem abrir suas portas ao público. Ou talvez nenhum deles jamais será concluído. O que você acha? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.